E vamos logo começar com a nossa análise aqui de entrevista de Jair Messias Bolsonaro. Ele recebeu as colunistas Raquel Landim e Letícia Casado para uma conversa, na verdade uma entrevista lá em Brasília, e que ele falou ali sobre vários pontos. Essa é a nossa manchete principal aqui no UOL, falando justamente que Bolsonaro não descarta a possibilidade de se refugiar numa embaixada caso ele seja condenado. Ele falou sobre o indiciamento pela Polícia Federal por tentativa de golpe, disse que é vítima de perseguição política e que pode pedir refúgio em uma embaixada caso seja condenado à prisão. Disse ele, abre aspas, embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá. Essa foi a resposta dele em relação à possibilidade de se refugiar numa embaixada de caso ele seja condenado. Ele disse, quando a pessoa se sente perseguida, pode ir para lá. Eu queria até começar por esse ponto, a gente pode pegar a entrevista do Bolsonaro aí, separando em partes para que a gente possa analisar ponto a ponto, né? Nessa, quando ele fala, né, me lembrei muito, Josias, não sei se foi ontem que você falou isso, ou antes de ontem, quando você falou que Bolsonaro pensa com os pés. Quando ele E está por em isso, apuros, ele normalmente pensa com as pernas, ele raciocina com as pernas. com as Para onde eu pernas, corro? para onde eu vou correr? E ele, nessa entrevista, ele deixa claro essa possibilidade, Josias? Sem nenhuma dúvida, Fabiola, sem nenhuma dúvida, ele já tinha deixado clara a possibilidade quando ele, em pleno carnaval, se refugiou na Embaixada da Hungria, né? E ali havia o receio de que ele pudesse enfrentar um mandado de prisão. Ele então pernoitou um par de noites na Embaixada da Hungria, sem nenhuma justificativa. Depois que foi pilhado, aliás, quem flagrou o Bolsonaro nessa fugidinha foi o New York Times, e quando foi flagrado, alegou-se que estava lá para trocar impressões com amigos da Hungria, como se isso não pudesse ser feito sem os pernoites na embaixada, né? E descobriu-se na investigação sobre a trama golpista que havia um plano de fuga muito bem estruturado. Foi elaborado em março de 2021, um ano em que o Bolsonaro engrossou o seu discurso, sempre muito ríspido em relação ao judiciário, ameaçou descumprir ordens judiciais do Supremo Tribunal Federal e elaborou-se em março um plano para o caso de o Bolsonaro conseguir produzir o seu apocalipse, resultando numa ruptura institucional e, na hipótese de uma ordem de prisão do Supremo, ele descumpriria, e havia todo um plano para militares do GSI, mesmo sem o apoio das Forças Armadas, ele cooptaria militares do GSI para protegê-lo no Palácio do Planalto, no Palácio da Alvorada. Havia a previsão, inclusive, de reservar armamentos para essa operação, e esses mesmos militares assegurariam o esquema da fuga para levar o Bolsonaro para um outro país, né? E segundo a Polícia Federal, embora o apocalipse não tenha vindo em 2021, portanto o plano não foi acionado, ele foi adaptado e utilizado no final de 2022, naquela viagem do Bolsonaro para a Flórida, que é tratada pela Polícia Federal, no âmbito do inquérito, como uma fuga. Bolsonaro foi para lá, ficou 3 meses, depois que ele viu que, a despeito do 8 de janeiro, não havia o risco de uma prisão imediata, ele retornou ao Brasil. Então, não há nenhuma dúvida, Fabíola, com esse histórico e com a renovação do desejo de se livrar de uma eventual ordem de prisão, nessa entrevista ele deixa muito claro, olha, é, é, não excluo essa hipótese de ir para uma embaixada, né? Então, como dissemos, Fabiola, o Bolsonaro, de fato, quando está em apuros, ele raciocina com as pernas. Então, a justiça precisa ficar muito atenta, o judiciário precisa ficar muito atento, o Supremo, a polícia, porque esse risco é latente. Embora o passaporte do Bolsonaro esteja retido, a hipótese dele fugir é absolutamente é, presente na conjuntura, ele não esconde esse desejo, portanto,
a qualquer momento o plano pode ser executado. Sakamoto, começando por esse ponto, né? Porque eu acho que muita gente pergunta aqui a todo momento: ah, o passaporte do Bolsonaro está retido, mas isso impede de que ele fuja? Isso impede que ele fuja, inclusive, de uma punição, né? Como é que você vê essa declaração que ele dá na entrevista para Raquel Landim e para Letícia, quando ele fala: as pessoas vão para a embaixada quando elas se sentem perseguidas. Ele se coloca nesse lugar de perseguido, que é o discurso que a gente vem acompanhando desde o início de tudo isso, né? E aí ele põe essa possibilidade. O que poderia ser feito para, inclusive, evitar essa possibilidade? É, eu já também vi muita gente, Fabiola, falando de que o Bolsonaro está com passaporte retido. Isso não significa nada. Absolutamente nada para uma pessoa que tem recursos financeiros, recursos políticos, tem contato, tem rede de apoio e que diuturnamente planeja a própria fuga desde 2021. Ou melhor dizendo, ele deve ter sido eleito em 2018 já pensando na porta de saída, numa possibilidade de um escape caso as coisas dessem errado. Para uma pessoa como o Bolsonaro, e que tem muitos empresários, a gente viu as conversas vadias dos empresários naqueles grupos de WhatsApp defendendo o Bolsonaro, falando que fariam tudo o que fosse possível. Vimos empresários do agronegócio no mesmo sentido, vimos. Bem, o que não falta é apoio. O Bolsonaro, gente, vamos lembrar, ele não é um Zé Ruela qualquer. O Bolsonaro é um líder de massas, né? Então ele conseguiria abrigo, conseguiria fuga, conseguiria. Se o pessoal, o pessoal executor do 8 de janeiro de 2023 conseguiu fugir para a Argentina e para o Uruguai, estando com a tornozeleira eletrônica, estando com o passaporte bloqueado, sabe, estando com condenação colocada, por que não Bolsonaro? Ah, exatamente, o Bolsonaro é famoso, não aconteceria. É muito fácil o Bolsonaro entrar num avião. Sabe, entra numa fronteira. A gente estava discutindo isso aqui dia desse, né? Quantas pessoas não vão fazer fuga? Não precisa ser terrestre. Não precisa ter circulando na internet uns memes com as fantasias os disfarces que o Bolsonaro pode assumir para poder fugir do Brasil. Não precisa ser tanto. Ele pode embarcar num jatinho lá no Mato Grosso do Sul. Tem fronteira seca, tipo, tem uma fronteira difícil inclusive, de ser resguardada, né? Pelas Forças Armadas, pela Polícia Federal. Ele pode cruzar para o Paraguai, cruzar para outro país e de lá conseguir se deslocar para os Estados Unidos. Ah, mas os Estados Unidos está fazendo uma deportação em massa de imigrantes, não vai aceitar Bolsonaro. Really? Né? Claro que vai, né? Ainda mais o Trump, ainda mais Marco Rubio, nosso novo secretário de Estado nos Estados Unidos, o equivalente ao chanceler, o ministro das Relações Exteriores, né? Ele vai precisar ficar no frio da Hungria, né? No frio úmido de Budapeste, ele vai poder ficar lá em Orlando, lá perto da Disney, abraçando o Pateta. Então, Fabiola, os recursos ele tem para fugir. Os planos ele tem para fugir. Como bem lembrou o Josias, ele mesmo já fez um test drive de fuga quando, em 8 de fevereiro deste ano, foi apreendido o passaporte dele por decisão judicial, e aí de 12 a 14 de fevereiro ele fez um test drive na Embaixada da Hungria. Ele transformou a Embaixada da Hungria em Airbnb de fujão entre o 12 e 14, e não ficamos sabendo disso, só posteriormente com a revelação por parte de funcionários da Embaixada da Hungria, do que tudo indica. Caso contrário, nunca ficaríamos sabendo que ele já tinha fugido, porque de fato ele fugiu. Né? Tipo, não é que a Embaixada da Hungria é um outro território, mas lá dentro da Embaixada da Hungria ele estava, a polícia estava impedida de entrar e prendê-lo caso necessário fosse. Ele fugiu. Não é que ele fez um test drive do que ele fará agora caso colocado em risco, né? Só que ele já fugiu na prática. Durante 2 dias ele estava inalcançável pela justiça brasileira. Então ele pode fugir de novo. E ele fugiu não só naquele momento. Em 30 de dezembro de 2022, ele se pirulitou do Brasil para a Flórida, não passou a faixa para o Lula, ele disse que era para não passar a faixa para o Lula. A próprio relatório da Polícia Federal fala que é para ele não. Ele fugiu com medo de ser envolvido em toda a trama golpista que foi articulada até aquele momento e também para esperar os desdobramentos da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023. Então ele foi para lá, para lá. Aliás, Fabiola, um pequeno comentário, olha que interessante. Bolsonaro não teve coragem, dentro do território brasileiro, de levar a cabo o plano golpista diante da negativa da Aeronáutica e do Exército, de setores da Aeronáutica e do Exército. Só que aí que tá, ele precisou fugir para o exterior para ter coragem de dar desse golpe ser executado pelos seus seguidores, ou seja, quando ele estava são e salvo.
Então é o seguinte, eu acho que a entrevista da Raquel e da Letícia, né, muito boa, recomendo, né, parabéns para os nossos colegas, mas eu acho que é o seguinte, eu acho que ela reforça aquilo que o Josias e eu estamos falando também há um tempo, que Bolsonaro, ele não tem constituição nem estrutura psicológica para ser preso. Ele, na minha avaliação, se a polícia não tomar cuidado, se a justiça não tomar cuidado, ele foge. Ele vai para fora do Brasil, ele vai tentar fugir de uma punição, coisa que outros políticos não fizeram. Vamos lembrar, não só Lula, outros políticos de direita e de esquerda encararam a cana, né? Bolsonaro não tem a mesma constituição para isso, Fabiola. Aliás, nesse trecho, só abrindo aqui a reportagem, ó, nesse trecho, que é justamente a Raquel pergunta: o senhor tem medo de ser preso? Bem, vivemos num mundo de arbitrariedades. Agora eu posso ir dormir preocupado de que a PF vai estar na minha casa amanhã cedo. Eu já tive 3 operações de busca e apreensão, tá? Absurdas, absurdas. Corro risco, sem dever nada. Corro o risco. Vai fazer a arbitrariedade. Vamos ver as consequências. Quem está conosco na TV, um intervalo. E logo na sequência, a Raquel Landim já estará conosco aqui, justamente para trazer mais detalhes a respeito dessa entrevista de Bolsonaro. Você que está no YouTube, continua conosco. Você sabe que você continua aqui conectado o tempo inteiro. A gente vai juntos até 1h da tarde, sem intervalo. Olha só queria... Volta para a reportagem, que eu queria só trazer mais os detalhes aqui das aspas Não, antes de dele. você avançar, Fabiola, se me permite, uma coisa muito rapidinho, tanta coisa acontece que a gente vai esquecendo, né? Em fevereiro de 2023, quando o Bolsonaro estava refugiado lá nos Estados Unidos, ele deu uma declaração que é muito sintomática e que remete a essa hipótese de fuga que agora é novamente levantada, né? Uma repórter do jornal italiano Corriere della Sera perguntou ao Bolsonaro se ele poderia ir para a Itália. Ele falou: eu sou italiano, né? O meu nome é Bolsonaro, meus avós eram de Pádua e pela lei do seu país, eu sou italiano, com pouquíssima burocracia eu teria plena cidadania. Ali ele já dava a indicação de que tinha a intenção de fugir. Ele costuma dizer que o Brasil está acima de tudo, Deus acima de todos, mas nessa hora, Fabíola, em que ele raciocina com as pernas, ele já se considera um pouco italiano. Se der, ele vai para a Itália. É bem lembrado isso, é verdade, né, o Josias? Não, porque quando a gente vai pegando a história, ele sempre deu algumas dicas de tudo isso, né? E aí, como você até lembrou, no carnaval aconteceu aquilo. E aí quando ela pergunta: e o senhor cogita se exilar numa embaixada? Aí ele fala: a embaixada, pelo que eu vejo, a história do mundo, né, vem... Nossa, é tão estranho do jeito que ele fala, né? Embaixada, pelo que eu vejo a história do mundo, né? Quem se vê perseguido pode ir para lá. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado. É o que disse aí Jair Bolsonaro, a Raquel Landim e Letícia Casado nessa entrevista exclusiva, que é a nossa manchete principal do UOL. Você pode acessar e acompanhar essa entrevista na íntegra. De volta aqui com quem estava conosco na TV, quem está conosco no digital, quem está conosco por todos os lugares. Já queria convidar a participar aqui conosco Raquel Landim. Grande Raquel Landim, olha que danada, foi para Brasília e nem eu sabia, eu fui surpreendida junto com o leitor do UOL. Tenho que falar aqui, ó, não sabia que estava rolando essa entrevista e essa possibilidade. Mas parabéns, hein, Raquel? Baita entrevista, logo depois do indiciamento de Bolsonaro, do relatório ter sido revelado, essa entrevista exclusiva. Bom dia para você. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Léo. Desculpa, minha amiga devia ter te mandado uma mensagem para já te deixar aí up to date, mas foi tão corrido. Não, eu achei ótimo. Eu adoro ser como uma ouvinte e uma espectadora aqui do UOL. Eu acho que esse que é o barato. Eu tô junto com a galera, entendeu? Só acionando vocês para entender melhor. Ô, Raquel, antes de a gente entrar até no conteúdo todo da entrevista, como a gente já abordou um pouquinho aqui com o Josias e com o Sakamoto, é claro que eu quero saber um pouquinho de bastidores, né? Como é que foi esse clima da entrevista? Ele estava tranquilo, não estava? Não topou fazer em vídeo, que só realmente uma entrevista em áudio ou escrita? Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse clima. Foi num hotel? Aonde foi? Fabiola, foi bem improvisado, na verdade, porque eu vim para Brasília e aí eu pedi um café ao ex-presidente.
De véspera, ele topou, e convidei a Letícia Casado, que é nossa colunista também aqui do UOL, para ir comigo. E nós duas fomos nos encontrar com ele num restaurante aqui em Brasília. Estava também o assessor dele, o Fábio Weingarten, e o senador Flávio Bolsonaro, né, que é filho dele. E nós fomos almoçar. E tivemos uma primeira conversa, onde ele nos contou ali toda a versão dele da história, esclarecendo para o nosso público. Às vezes as pessoas misturam um pouco isso. Nós somos jornalistas, é nosso papel ouvir a todos, entender as versões de cada um, como os diversos atores políticos se posicionam e como eles enxergam cada situação. É nosso papel ouvir os dois lados. E ao final desse almoço, nós duas insistimos. Ele, a princípio, estava um pouco reticente, mas depois topou nos dar uma entrevista. Não foi uma entrevista tão longa, foi uma entrevista relativamente curta, mas nós conseguimos fazer todas as perguntas que a gente achou relevantes e necessárias. E por isso não foi em vídeo, né? Foi a gente realmente foi ali na improvisação, no calor do momento ali, a gente conseguiu convencê-lo a dar essas declarações e esses esclarecimentos. E ele está tranquilo, Raquel, em relação a tudo isso? Porque quando a gente dá uma olhada no relatório, né, e o resultado do relatório é extremamente grave para ele, né? Diz que ele sabia, que ele planejou, junto com todos esses militares e esses envolvidos, de que tinha conhecimento de tudo. Isso é uma das primeiras perguntas que você faz a ele, inclusive na entrevista, e ele nega isso. Ele diz que tudo que ele fez foi dentro da Constituição. E ele se mostrou ali na entrevista alguém que respeita a Constituição. É essa linha. Ele fala dessa maneira com uma tranquilidade, Raquel? Fabiola, eu vou dar a versão para vocês de Jair Bolsonaro. Bolsonaro, ele admite que ele discutiu, sim, a minuta do golpe, que ele conversou com os comandantes militares sobre esse assunto, mas da perspectiva dele, ele estava discutindo algo que seria dentro da Constituição. É o que ele já falou algumas vezes. E ele admite que ele queria mudar o resultado das eleições. Qual é o argumento dele? Ele, na avaliação dele, as eleições foram injustas porque o ministro Alexandre de Moraes estava interferindo nos resultados. Ele fala isso claramente, ele cita alguns exemplos, ele acha que não foi um jogo jogado justamente porque o ministro Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, estava do lado de Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele diz que o PL tentou entrar com uma ação, aquilo foi refutado, ele diz isso na entrevista, eles tomaram uma multa, depois a multa poderia ser aumentada, e ele não teria outros caminhos dentro da justiça eleitoral. E aí ele chama os comandantes das forças e outras pessoas para discutir que caminhos eles teriam para reagir o que era, na visão dele, uma injustiça. E aí eles discutem dispositivos, o estado de sítio, o estado de defesa, o artigo 142, ele admite isso abertamente. Mas para ele, na visão dele, isso não seria um golpe, porque estaria dentro da Constituição. E ele diz que isso foi refutado, os comandantes refutaram, e chegou-se logo à conclusão de que não teriam um outro caminho senão o TSE. E aí eles desistiram. Essa é a versão dele sobre os fatos. Então, que aquilo não foi para frente, porque não teria outro caminho que não fosse a justiça eleitoral, e a justiça eleitoral estava travada por viés político. Por isso ele se sente um injustiçado politicamente. Aí a gente entra no plano do punhal verde e amarelo, que é a outra parte dessa história. Então, tem uma parte da história que ele admite, que ele realmente participou, que ele fez parte, ele só não chama de golpe, ele chama de possibilidades dentro da Constituição. E aí a gente entra na história do punhal verde e amarelo. Essa ele não admite de jeito nenhum. Ele diz que o fato de ter sido impresso dentro do Palácio do Planalto ou do Alvorada, no mesmo momento em que ele estava, não prova nada, que tem centenas de pessoas que trabalham naqueles prédios nos mesmos dias, que como é que isso prova que ele sabia de alguma coisa, que ele mal conhece o tal general Mauro Fernandes, que isso era uma loucura, que por que ele ia trabalhar com isso de matar essas pessoas. Ele até diz matar o Alckmin para quê? Então, assim, essa parte
da trama, que a PF imputa a ele o conhecimento, o saber disso, isso ele diz que ele não sabia, que ele não tinha nenhum conhecimento, que isso ele não estava a par. Então, assim, dá para dividir a história da trama golpista em duas partes bem diferentes. Uma que ele admite, ele só diz que na visão dele não era golpe, e outra que ele não admite de jeito nenhum. Nossa, muito curioso isso, né, Raquel? Quando ele fala dessa maneira, né, Josias, de que tudo é dentro da Constituição. Eu acho muito importante, essa é a versão de Bolsonaro. Agora, qual é a realidade, Josias, quando a gente olha para isso, né? Quando ele fala que ele ouvir, eles estudarem todas as possibilidades. Essas possibilidades estão dentro do jogo democrático, Josias? Claro que não, né, Fabiola? O Bolsonaro se escora num argumento falso, a de que houve fraude na eleição, para justificar uma discussão de lunático. A única fórmula prevista na Constituição para alguém que foi derrotado numa eleição limpa, cujo resultado já estava proclamado, é reconhecer que perdeu e preparar a transição, passar a faixa. O Bolsonaro, em vez disso, passou a discutir uma ilusória solução constitucional para problemas inexistentes. Agora, é muito impressionante a entrevista dele, porque ele praticamente abriu as portas para o surgimento de novos delatores. Se Deus intimasse o Bolsonaro a optar entre o espelho dele e os seus cúmplices, ele daria uma resposta fulminante: que morram os golpistas. Para o Bolsonaro, o amor pelo espelho está acima de tudo. Só o espelho existe, o resto que se dane. Então, além de deixar muito claro na entrevista que a possibilidade de fuga é real, nada ficou mais nítido do que esse desprezo do Bolsonaro pelos irmãos imundos, sujos da família militar. A deslealdade salta ali, muito nítida, de dois trechos da entrevista. Ele, numa hora, ele lava as mãos, na outra hora ele joga o sabonete embaixo dos pés do general Palaciano, que foi pilhado aí pela Polícia Federal. Bolsonaro disse, como nos contou a Raquel, ele alegou que desconhece o capítulo da trama que previa o assassinato do Lula, do Alckmin e do Alexandre de Moraes. Ah, que plano é esse? Que loucura é essa? Ali no prédio da presidência trabalham mais ou menos 500 pessoas e eu vou saber o que cada um está fazendo? Né? Então ele lava as mãos. E aí, no trecho em que ele arremessa o sabonete, ele classifica de papo de que tem minhoca, de quem tem minhoca na cabeça, aquele plano punhal verde-amarelo. E a Polícia Federal mostrou que esse plano foi impresso no Palácio do Planalto pelo general palaciano, o Mário Fernandes, e foi exibido ao chefe da organização criminosa, que é o Bolsonaro, no Alvorada. Então, por meio de geolocalização, verificaram, e também os registros de entrada no Palácio do Alvorada, que o general, logo depois de imprimir o documento, foi ao Alvorada, conversou com o Bolsonaro. Lá atrás, Fabiola, o tenente-coronel Mauro Cid, ele passou a colaborar com a Polícia Federal quando ele notou que as versões do Bolsonaro, por mais desconexas, elas sempre convergem para o mesmo ponto. A corda é enrolada no pescoço de quem está mais próximo, de quem está ao lado. Quando percebeu isso, o Mauro Cid virou delator. Então, nessa entrevista, além de escancarar as portas para o surgimento de novas delações, o Bolsonaro mostrou que continua odiando a realidade. Ele demora a se dar conta que a realidade é o único lugar onde ele pode arranjar uma defesa decente. Tudo isso que ele vem dizendo nas suas manifestações, nas entrevistas, é muito indecente, né? Ele está cercado de provas, de evidências de que ele tentou um golpe de Estado. E, pela lei, a simples tentativa já é crime. E ele reduziu tudo que está demonstrado, comprovado, reduziu tudo a uma conversa inocente sobre artigos da Constituição. Então, aos pouquinhos, Fabíola, vai ficando claro que o caso do Bolsonaro já não é nem de algema, já é de camisa de força, porque enlouqueceu, né? Mas, felizmente, as provas estão lá, o procurador já está com elas em mãos, a denúncia está por vir e
a sentença condenatória é inevitável, Fabiola. Ó, daqui a pouquinho a gente vai ter a oportunidade até de entender isso do ponto de vista jurídico. Só vou aproveitar a Raquel, que ela tem que se despedir da gente, que ela tem a agenda em Brasília. Raquel, há pouco a gente falava até sobre essa história do medo de Bolsonaro da prisão. Queria saber, quando você perguntou isso a ele, né? O senhor tem medo da prisão, o medo de ser preso, a reação dele a isso, e mais, essa possibilidade de ele se esconder e se refugiar numa embaixada. Pelo jeito, isso é real, né, Raquel? Olha, Fabiola, queria passar aqui a minha impressão como repórter e também o que ele me responde. A minha impressão como repórter é o seguinte: apesar de todas as evidências que tem ali no indiciamento, a gente não sabe qual vai ser a posição do procurador-geral, mas das provas que tem no indiciamento da Polícia Federal, Bolsonaro não conta com a possibilidade dele ser preso. Ele não conta com isso. Tá? Ele acha que o clima político vai ser revertido lá na frente. Ele não trabalha com essa possibilidade. Ele está em negação em relação a isso. Ele não trabalha com essa possibilidade. E tanto que a gente pergunta, né? O senhor tem medo de ser preso? Aí ele fala, olha, a gente vive num país de arbitrariedades, mas eu não posso viver com a PF, com medo da PF estar na minha casa todos os dias e tal. Mas ele realmente está em negação em relação a isso. Ele acha que ele não vai ser preso, que alguma coisa vai mudar até lá, até o final do processo penal. Que o clima político pode mudar e que isso não vai acontecer. Quando a gente questiona, Letícia e eu, sobre a possibilidade de se exilar numa embaixada, é importante que se diga que ele não está falando que ele vai correr para uma embaixada a qualquer momento agora, algo que dê possibilidade às autoridades de declarar uma preventiva dele. Não é isso que ele está dizendo. O que ele diz é o seguinte: que ele se sente injustiçado e que ele acha que ele tem possibilidade de pedir asilo político. E ele diz, olha, embaixadas, desde que o mundo é mundo, são para pedir asilo político. Então ele deixa aberta essa porta, porque ele se sente injustiçado politicamente, perseguido pelo Alexandre de Moraes, e ele não descarta essa possibilidade de que lá no final do processo, se ele for realmente condenado, coisa que ele não acredita, é impressionante isso, mas a despeito de tudo que está lá no relatório da PF, ele não acredita. Ele acha que o clima político vai mudar. Ele se sente injustiçado. Se isso acontecer, ele sente como uma possibilidade concreta pedir asilo político e ir para uma embaixada ao final do processo. Nossa. Raquel, obrigada. Parabéns mais uma vez para você e para a Letícia. Esse é o faro aí de repórter incansável, sempre atrás da notícia, e soma isso às suas análises. Parabéns, muito bacana ter você conosco Letícia, aqui. Que é uma baita, que para mim, para a Letícia Casado, que é uma baita parceira. Super, você e Letícia. Obrigado. Esteve conosco aqui em São Paulo.